Ei, que lasqueira, que bom que você está aqui comigo, que bom que você está aqui no Nossa Identidade, tá um maior papo aqui, maior história. Hoje eu estou com duas mulheres incríveis, eu estou conseguindo chegar onde eu quero chegar, que é ter um entrevistado e ter uma pessoa com aqueles diplomas, sabe, aquele que vem no canudão, vermelhão, bom assim, para dar, para falar, você está errado, meu filho, está errado, está tudo errado que você está falando. E aí a gente reformula tudo e faz, mas é muito bom ter você aqui, eu estou brincando, você sabe disso, né? Espalha. Estamos aqui no palco do Teatro União Cultural, especialmente para você. Então, o que você precisa, o que você precisa fazer? Compartilhar, acertou. O que mais? Curtir, aê, muito bem. Comentar. E se inscrever no canal, você acertou as 4 perguntas. E eu também, porque eu sempre erro, e ele fica me dando branco. Depois eu vou mostrar quem são, não tem problema nenhum. Tem um que enfia a colher na maionese, um que me dá bronca. Depois me falaram que um chamava Paulão e não era Paulão, era Marcão. O único que não acerta é o Márcio, porque é o dono da porra toda. Se eu não acertar, ele cancela a gravação e eu não vou poder fazer as coisas para você. Gente, que delícia! Eu estou com 2 pessoas aqui incríveis, que eu sempre quis fazer uma coisa para você, porque quando eu faço para você, talvez eu seja a pessoa que mais precise ouvir o que eu estou fazendo para você. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Graziela Mufarrege. Obrigado, minha querida, que eu conheci num momento tão incrível, que eu vou contar para vocês, e uma irmã de alma. Eu acho que dessa vez ela vai trabalhar comigo. Tem mais ou menos, a Giovana tem 17? 18? 17. Tem mais ou menos 17 anos que eu tento trabalhar com ela, eu não consigo, porque a pessoa tem uma agenda. Nem vem, agora você é obrigado, já falado. Uma alegria. Vamos estrear. Mais um sucesso seu, né? Mais um sucesso seu, porque com certeza a identidade será. Vai ser, a gente vai fazer, porque a hora que a gente fizer ao vivo, com plateia, com essas 2 pessoas aqui, mediando todo um papo da gente, e aqui eu começo já a sentir esse gostinho do que eu sempre quis fazer. Quando você tem um propósito, segue no propósito. Não é coisa de Deus, não é coisa religiosa, não. É lá dentro, aquilo que você gosta de fazer. Uma hora você consegue, e eu vou conseguir. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigado. O nosso encontro foi tão gostoso, né? E você não vou nem falar. Enfim, estava na maternidade, nas nascenças das 2 proles mais lindas que eu tenho. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é se olhar no espelho e não se reconhecer. Uma que sabe por quê e a outra que passou por isso. E é um problema, né? É muito difícil essa coisa da dismorfia, porque as pessoas te percebem, acho que toda síndrome psicológica, todo transtorno, todo mal psicológico é muito discriminado, é muito mal entendido. É muito julgado pela coisinha boba, né? Mas a sensação é muito doída, né? Então, e aí, além da dor, você tem esse julgamento que a pessoa te olha e fala, mas você não é assim, gente, ela é louca, ela é não sei o quê. Ai, para de bobagem, frescura. Aliás, enfim. parênteses, por isso que ela escreveu um livro maravilhoso e está fazendo palestra sobre Louca Eu, é o livro dela que você já está vendendo em todo lugar, já na Amazon, né? Tá na Amazon, tem todos os lugares e tem a palestra. Você que quer fazer uma coisa com a galera da sua empresa, a palestra dela é sensacional. E fala muito sobre isso, né? Sobre essa sensação. A gente consome a vida inteira uma cultura que nos impunha, principalmente, né? Eu anos 90, anos 80 e tal, que era uma cultura da magreza, de cultuar o corpo e tal. Aí você desenvolve um olhar que te percebe maior do que você é, que não se acha adequada, que não acha que o corpo é adequado e tal, e você que é maluca, né? Então é uma brincadeira com tudo isso, o título do livro, que aí eu faço todo um estudo mesmo, cultural, social, político, do que a gente consumia como cultura, e enfim, num momento que era pós-ditadura, né? Então uma galera sedenta por vida e compulsiva, num giro compulsivo, que era o coletivo. E aí você toma pra você alguma coisa e desenvolve uma síndrome e você que é maluca, né? Então, a gente tem que ser maluca e forte pra aguentar tudo isso. Você tá falando dos anos 90, mas de lá pra cá não melhorou nada, né? Pelo contrário. Eu também acho. Das redes sociais, toda a mídia social. Castiga bastante, né? Não, embora se fale muito, castiga né? bastante, né? É muito cruel essa garotada aqui. E é muito paradoxal, né, Graziela? Porque eu vejo que, assim, a gente fala mais sobre o movimento do corpo livre, sobre o auto-amor, sobre tudo isso, mas, ao mesmo tempo,
as pessoas estão loucas nos filtros e não sei o que, não sai uma foto. Minha filha outro dia estava brigando, quebrou um pau com a amiga dela, porque elas tiraram um monte de foto na festa e a menina não deixou ninguém postar nenhuma foto, porque não estava com o corpo, que não estava com não sei o que. Ela falou, poxa vida, eu não posso postar nada da foto porque ela está em todas. Enfim, mas é uma coisa que essa juventude, assim, de uma outra forma, vive essa dor também de uma forma mais agressiva até, né? Porque tem que se enquadrar, e o filtro, e o padrão, e quer ficar igual aquilo que é impossível, né? Mas esse paradoxo, ele fica num não lugar também, né? Porque são duas mensagens contraditórias, né? Tem a questão de que todas as mídias estão ditando ali um comportamento e aqui a garotada está consumindo o tempo todo, né? No Instagram, TikTok, enfim, né? Todas as redes sociais. E aí vem isso que você está falando, de um outro lado um pouco mais, né, de consciência, de afirmar que não é assim, mas na realidade isso não acontece. Então a garotada fica Graziela, muito perdida aí. onde é o caminho dos pais nesse melelê todo que tem aí? Como é? Porque os pais também, a maioria separados, a maioria trabalhando, a maioria se envolvendo com outros assuntos, também sofrendo pressão das mídias sociais para serem bonitos, jovens, porque tem que ser jovem, porque você não vai conseguir, porque se você não passar por 10 empresas até 30 anos, você não tem um futuro, ou seja, meio que virou um carimbo, né? A pessoa tem que ser isso e se ela sai fora, o medo dessas pessoas. Qual é o papel? Como é que fica o pai no meio o pai e a mãe no meio dessa história, dessa falta de reconhecimento, né, de identidade? Acho que você está tocando num ponto extremamente importante, porque se a gente for, eu estudo famílias, né? Se a gente for ver, tem uma fase da família que é a fase adolescente. E aí os pais, quando têm filhos adolescentes, eles entram, é nessa fase que eles estão, na fase da família adolescente. Então eles repetem muitas vezes muitos papéis Padrões, característicos, né, da adolescência. Quando eles veem um filho, eles convivem ali com esse filho adolescente, eles regridem um pouco na adolescência deles. Mas eu acho que tem uma outra questão junto também, que é justamente isso, né? Você começou dizendo que está muito difícil, né, os pais estarem presentes ali. A questão de tanto que esses pais estão trabalhando, estão aí, né, envolvidos aí na toda a produtividade, que hoje também é uma questão complicada. Então, assim, o tempo que esses pais podem estar junto com os filhos é difícil, né? Eles estão... é muito necessário, né? Total. Faz muito necessário qualquer tempo que os pais se dediquem, principalmente nessa... Claro que eu acho que tem a coisa da infância, né? Que é muito importante você dar qualidade. Eu acho que... Eu entrevistei no programa passado a doutora Adriana Gazola e ela falava da importância dela se colocar como mulher, como profissional, né? E poder passar para as filhas a qualidade do tempo que ela estava, porque ela seria mais feliz do jeito que estava, né? Então eu acho que tem uma coisa aí meio contraditória, né, das pessoas falarem, você tem que ficar com seus filhos, mas você tem que ficar obrigado, né? E aí você não vai fazer bem, e aí você não vai dar atenção, você não, né, você vai estar cagando e andando pro que está acontecendo, porque você está infeliz. Não adianta estar e não ver o que está acontecendo, pois né? É conflitivo, né, muitas vezes, porque é cobrado socialmente, né, essa questão de pais terem que estar monitorando muitas coisas, mas é exatamente isso, é o tempo de qualidade, né? É a questão de estar ali num momento que você está com qualidade mesmo, né? Está podendo interagir, né? Está conectado. Vai fazer um efeito, né, na verdade. Porque você vê na pandemia, por exemplo, né? Ficou todo mundo dentro de casa, no mesmo ambiente, então estava todo mundo ali, no mesmo lugar, mas não com presença de estarem, cada um estava precisando, né, fazer suas coisas. E assim, o conflito que a gente viu acontecer aí dentro, né, das casas, dos lares, foi enorme, né? Porque quanto maior o contato, maior o atrito, né? Então o conflito e a falta de conhecimento de um do outro, né? Porque um pai e uma mãe que tá juntos o tempo todo, né? E tá ali presenciando momentos que talvez você não tivesse visto ainda, né? Por exemplo, os pais estão trabalhando,
É um momento que eles estão em outro papel ali, né? Então, misturou tudo ali dentro de casa, né? Então, foi bem complicado. Hoje em dia, você acha que o jovem tem... Qual é o ponto nevrálgico, assim, da adolescência, né? Da fase dos 13 aos 17, 18, assim, qual que você vê que é... Eu acho que a questão das redes sociais é uma questão que está interferindo demais, né, na garotada, porque consome muito tempo, né? A gente está falando de tempo de qualidade. Que qualidade é essa que se consome, né, nas redes sociais o tempo todo? Isso também tem uma interferência nas relações, claro, né? Porque a família está lá, os pais e tal, e também cada um está ali no seu celular, né? No seu mundo próprio. Sim, no seu também mundo tem que produzir também. Então, além do que está se consumindo, né, de conteúdos, muitas vezes tem muita coisa boa, a gente não pode demonizar. Sim, claro, também, claro, né? Porque tem muita coisa interessante. Mas que influências, né? O que está chegando ali para esse jovem? Até as referências, né? Exato. São assim. Eu vejo muito, na verdade, a gente se frequenta muito, né, Lê? E eu vejo muito a Giovana, que com 17 anos tem uma cabeça decidida que ela quer ser juíza. E ela busca desde coisas... Desde os 12 que ela fala isso. E ela busca coisas tão fora dessa mesmice, da maioria, né? E ao mesmo tempo ela não deixa de se divertir, ela não deixa de ser feliz, ela não deixa de sair outro dia toda falando, Giovana, está parecendo um farol, porque ela estava inteira de paetê, linda para ir para uma festa, mas ao mesmo tempo eu encontrei, ela parecia uma louca vindo, porque eu fui na aula de não sei o que, então assim, a gente vê que tem, né, uma galera que está conectada com a qualidade, com a vida real, com a vida real da história que ela está batalhando. Mas mesmo assim eles se abalam, né? Não, eu sei, meu amor, mas assim, você e o Ti, vocês têm uma presença de qualidade, né? Você trabalha feito uma louca, o Ti trabalha feito um louco, é um dos caras que nunca vi o Thiago Lobo, o potencial que esse cara tem de trabalho é uma coisa absurda, ele trabalha de tudo que der na mão dele para fazer, ele faz, assim, mas se faz 100%, é impressionante, eu adoro ele, mas é muito louco, mas porque o que vocês têm também, vocês estão lá. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu procuro fazer, assim, tem semanas, né, que semana imagina, ela presta vestibular no final desse ano, então ela tá ficando na escola das 7 da manhã às 8 da noite, e é uma loucura, assim, porque ela chega cansada, tem que tomar banho, jantar, né, sempre aquele vucu-vucu, mas tipo, chega o final de semana e fala, vamos sair para tomar um café da manhã, e eu sento com ela e converso como uma amiga, uma grande amiga, assim. Mas você não deixa de ser mãe. Isso é muito... Você não deixa de ser mãe, porque mas eu já vi o Ti também, eu passei uma situação com ela hilária, que eu não vou contar aqui, porque senão ela vai me matar, mas eu passei uma situação com ela maravilhosa. E o Thiago foi, né, de pai. São amigos, saem para fazer, ele vai para balada, elas vão, eles dançam junto, é muito gostoso de ver. Nas viagens, nas histórias, desculpa, eu estou abrindo a coisa de vida, assim, pode se jogar, mas é porque tem uma história de pai, mas aí a amiga é mãe, fala não. Mas sabe o que eu acho também, Edu? Eu falo muitas verdades para a Jo, assim, sabe? Eu acho que eu virei esse lugar que ela não tem medo de contar, né? Que ela tá num momento agora mais gostoso, mais fácil, né? Ele tá com 13 anos, ele tá naquela transição. Ela com 13 era muito chata, gente. Ela era muito difícil. Eu falo pra ela, ai, que bom que corta esse pedaço pra Giovana não ter uma Não, ela sabe, ela concorda. Ela agora já tá tão madura que ela tá concordando. É verdade. Mas eu acho assim, a gente não dá mais pra ser o adolescente que eu fui lá na década de 90, de 80, porque eles têm acesso a tudo. Então, não adianta você querer mentir sobre alguma coisa, como a gente estava falando da questão do transtorno de imagem, do transtorno alimentar. Eu tenho transtorno alimentar desde que eu me conheço por gente. Eu sou compulsiva desde então. Chegar agora. Eles conhecem essa história. Eu não posso virar para eles, e desde o começo, assim, eu sempre fiz muita terapia ao longo da vida, né? E eu tenho um comportamento alimentar que é errado. E eu não tinha como, eu não conseguia fazer diferença. Essa é a luta de uma vida inteira. Então, por mais que eu quisesse dar o exemplo, em algum momento ela ia perceber que eu tinha um comportamento que fazia dieta não sei quantos dias, que de repente comia como se o mundo fosse se acabar. Não adianta você mentir, né? Então, desde sempre,
nem sei se eu fui, talvez eu tenha sido até muito dura com ela nessa realidade, talvez por isso a Giovana seja uma menina madura que ela é, né, até nas escolhas, conforme a gente estava falando, mas eu fui sempre muito clara. Eu sempre deixei, ó, isso não é o comportamento normal, sabe a minha insônia de onde vem? Sabe o meu problema de intestino de onde vem? Você percebe como eu fico, quanto isso determina na minha vida? Se eu estou mais gorda, se eu estou mais magra, o que eu produzo, o que eu não produzo, a depressão que eu fico, o ciclo que eu entro. E ela observando isso, óbvio que eu tentava filtrar o máximo que dava, mas alguma coisa disso respingava na realidade dela. Eu não podia fingir que não existia, né? Então, ainda mais sendo menina. O Gabriel é menina, mais desligadão, assim, isso pra ele passa mais despercebido, ainda mais criança, né? Ele não amadureceu, né? Mas e acho mesmo que ele tá só pensando em jogar bola, então ele não tá nem vendo se eu tô comendo abacaxi ou lasanha, tá tudo bem, entendeu? Mas ela era mais atenta a isso, né? Até pra a gente como mulher cresce ouvindo, tem que emagrecer, que tem que fazer dieta, né? É do repertório cultural feminino isso, entendeu? Por mais, não é? Então eu tinha que falar. E ainda foi no momento, o Gabriel também teve isso, né? Eu tô mais terapeutizada depois com a idade dele. Então é um outro momento da minha vida. Mas com a Jo eu acho que essa coisa do ser sincera, do falar aberto, foi a melhor coisa, porque aí eu tenho parte de uma vida pública que ela pode jogar no Google e ver a qualquer momento. Um monte de informação sobre doença, sobre não sei o que, sobre transtorno, que você joga na internet e tá aí num segundo lá. Queria perguntar, como é que você vai mentir? Qual foi esse start que você deu para credibilidade. escrever o livro, que foi, eu acho que a grande coisa que você fez nesses últimos anos foi essa história, essa virada que deu a palestra, que deu a história de fazer a peça, que deu a história das crianças, os projetos que você tem, as histórias. Qual foi essa chavinha que você falou, agora eu vou botar no papel? E que me transformou completamente até. E é muito louco porque realmente eu sempre tive muita consciência do meu problema, de todo o meu problema. Com a dieta, com a imagem, com a compulsão. Mas eu não conseguia, eu já estava rendida, sabe? Quando você fala, eu vou tentar, vou fazer a terapia, mas eu sabia que eu tinha que ir me adaptando a essa vida porque eu não acreditava que era possível vencer essa forma de viver, do exagero, do altos e baixos e de tantas coisas que se envolvem. E aí chegou um momento que ela foi ficando uma adolescente e eu falei, cara, mas tem uma certa coisa que por mais que eu tenha essa consciência, eu não consigo aplicar na vida, mas eu tinha essa consciência. Mas eu vou ter que entender melhor isso. E aí é muito louco como a arte também tem um lugar muito de cura para mim. E eu fiz N terapias maravilhosas ao longo do caminho. Embora quando eu comecei a fazer terapia era uma doença tão nova que eu acho que até os profissionais não sabiam muito como lidar, né? Quando eu comecei a apresentar meus primeiros traços de bulimia, nem existia nome. Assim, não era uma coisa, né? Então, eu acho que teve muito experimento aí no caminho, mas a partir de um certo momento, tratei com gente muito séria, muito competente. Mas quando eu resolvi escrever, eu ganhei um outro olhar sobre a história, sabe? Assim, acho que essa coisa da arte realmente, né, da escrita ou da música, né, ela tem um poder em mim de me fazer compreender de uma outra forma. Eu comecei uma pesquisa, eu falei, eu não sei de onde, porquê, mas eu tenho que começar isso de algum lugar. E eu comecei uma pesquisa sobre de onde vinha o desejo da magreza. E aí eu fui estudando, em princípio nem era exatamente para um livro. Eu queria escrever, mas não sabia se eu ia publicar, eu achei que era uma coisa que eu tinha que ter com a minha filha. E comecei a ver, assim, desde da coisa do jejuar, do valor que tinha religioso, o jejum como forma de dominar o corpo, para chegar perto de Deus, que já é um valor, né? Que já, exatamente, mas já é um valor que fica, porque a consequência disso é um corpo magro. Enfim, eu fui passando por tudo isso e tal, e de repente eu fui descobrindo coisas, assim, históricas mesmo, troca de cartas e material, assim, que eu olhava e falava, caraca, eu fui pega aqui. Não, eu fui pega aqui, não, foi aqui, eu preciso dividir isso, que eu sou bocuda, né, então não ia ficar guardando só pra mim. E aí, enfim, a partir daí, eu fui sentindo essa obra da forma que eu queria escrever, e contando essa história, e até fui para caminhos que eu nunca imaginei que eu fosse abrir, assim, sabe? Que eram problemas para mim, mas que eu depois falei, não faz sentido, porque existe uma causa maior por trás mesmo. Aí fui atrás de uma terapia mais profunda, de me entender melhor, e foi um processo, eu levei 3 anos para esse período da pandemia, uma boa parte dele eu estava escrevendo livro, e foi uma coisa muito transformadora, assim, parece que eu ganhei um olhar de direção da história, sabe? Assim, aí você olha como se fosse um personagem, quando você escreve. É muito interessante, muito interessante isso que você está falando, porque eu trabalho com terapia narrativa. E a terapia narrativa olha justamente para isso. É você poder, porque cada um vai falar da sua história por determinados pontos que a pessoa
pessoa se vê ali e é essa minha história. Só que a partir do momento que você vai poder revisitar a sua história, você vai encontrar momentos extraordinários, outros, que não necessariamente precisam contar a tua história dentro de um segmento problemático. Você pode encontrar outras situações na tua vida que vão te trazer outras configurações, outras possibilidades. Então eu achei lindo isso que você falou de você estar escrevendo, né? E assim, tem um enredo muito rico, você ganhou uma filha e ela tem uma missão muito importante aí na sua vida, né? Você pôde olhar para essas questões com esse cuidado, né? De como que a sua filha vai participar disso. Não, e até entendendo esse momento que a gente estava falando das mídias e tudo, teve um dia que foi um estalo, assim, que eu falei, eu realmente preciso fazer, porque eu quando eu começo a fazer uma coisa, eu me envolvo mesmo, e eu estava naquele começo, o trabalho, um monte de coisa acontecendo, né, como ele falou, da minha vida, que é uma loucura, só que aí veio a pandemia, e no mesmo período que eu estava nesse questionamento, eu cheguei em casa, e aí vi uma amiga da minha filha, que é zero gordinha, não tem... Enfim, chorando porque ela não podia ir numa festa, porque ela não cabia no vestido, porque ela não estava tão magra quanto as outras, porque a fulana não sei o que lá. E aí eu olhei e falei, nossa, eu vivi isso tantas vezes, eu estava pedindo tanto para Deus me mostrar o caminho, e de repente eu vejo isso e falo, não, deve ser um sinal de que eu tenho que olhar por esse lado. E sem essa coisa tem alguns momentos do livro mais profundos e tal, mas eu consigo falar, eu acho que de uma forma geral, de uma maneira leve, né? Porque é um assunto de maneira engraçada, que é o melhor de tudo, que eu acho que é onde as pessoas conseguem captar a essência, sem deboche, sem nada, mas é gostoso de você ler, né? E aí eu acho que também é bom que as pessoas entendam que isso não é um problema que não tem solução. Tem, é só você se tratar. Hoje em dia, eu vejo muito isso, inclusive de pessoas de família, que você fala, vamos fazer uma terapia, a pessoa acha que é loucura, porque a gente tem essa história. E a terapia é de uma necessidade tão grande na vida da pessoa, hoje em dia, não é enaltecendo o seu trabalho, o seu propósito de vida, porque, né, a gente passou por coisas e falamos sobre eventos, sobre histórias, a importância que você dá a isso, Graziela, é muito... a terapia, quando eu fui assaltado há 10 anos atrás, quando eu fiz terapia cognitiva, é que eu pude entender o meu comportamento dentro de uma coisa e que me salvou e que me tirou. Então, assim, quando você tem algum problema, não é um problema, você tem algum incômodo, você tem alguma insatisfação com você, nada melhor do que um profissional para te guiar em caminho. Você pode ir para 1, para 2, para 3. Eu acertei na primeira que eu fui, né? Quando eu conheci a Graziela, eu falei, nossa, eu quero você de qualquer jeito. Eu falei, mas eu não falei isso para você? E não, eu vi ela hoje, é a segunda vez que eu estou vendo ela. Então, assim, é uma coisa que você vê o quão a gente pode ter uma vida mais saudável e menos mais leve, com carga, e menos pesada. Você saber dizer não, você falar, eu sou dessa maneira, sou. Então tá, o que eu posso melhorar? Lembra da entrevista da doutora Adriana? Coisinhas que eu posso melhorar, mas eu não preciso me transformar para ser uma pessoa melhor, não é porque eu vou olhar para o espelho e eu vou me reconhecer, né? Eu acredito que essas pessoas, que é uma coisa que me incomoda muito, esses absurdos da harmonização facial que colocam na internet, e hoje que tem pessoas que falam, nossa, eu acho que eu quero ser isso, porque já tem uma dificuldade de se aceitar, né? Então você vê pessoas, eu vi outro dia um vídeo de uma menina, um menino trans com uma boca que parecia meu Deus do céu, uma boia de piscina, que você fala, aonde você vai com isso, a hora que acabar, né? Mas eu acho que essas coisas como todas você vai se entram colocar nesse... num mundo tão preconceituoso, num mundo tão... Então parece que essas informações, elas acabam deturpando o caminho de pessoas que estão inseguras ou perdidas. Poucas pessoas têm a batalha que você teve. Quando você decidiu que você ia cantar, você foi e cantou, e fez um espetáculo cantando. Ponto. Né? Essas pessoas que têm essa determinação, e não é porque ela teve na televisão, que fez o primeiro Big Brother, nada disso, é porque ela é assim, ela tem essa decisão na história. Né? Então as pessoas às vezes associam assim, como para mim, Eduardo, você tem muita sorte, como se eu não trabalhasse nada, né? Como se eu não fizesse nada, eu só tenho sorte. A sorte
oportunidade. Eu cavo as minhas oportunidades. Eu estou aqui fazendo esse programa e eu não sei o que vai dar. E se você não gostar e desligar? É uma perda para mim. Mas se você gostar e compartilhar, já vou ganhar 2, vou ganhar 4, vou ganhar 8, vou ganhar 16, 32 e por aí vai. É que eu acho que chega uma hora que a gente está na vida que a gente quer falar pro final certo, né? Assim, não é? Tem momentos que você precisa da aceitação de todo mundo, que todo mundo quer ouvir. Não importa se todo mundo quer ouvir, mas se alguém se identifica e vai ouvir, com certeza a troca é mais genuína, né? Mas aí é o que eu falo em relação ao ator, parece que trabalha pelo resultado e não trabalha pelo prazer. Eu vou fazer uma peça até que o casamento nos separe, que eu quero lotar o teatro. E a peça em si? Você vai trabalhar a peça? Você vai decorar o texto? Você vai ter figurino? Vai ter uma luz bacana? O trabalho é um resultado. E o que eu acho que as pessoas fazem é assim, eu vou fazer harmonização facial e você não vai ficar bonito pro resto da vida, porque o corpo absorve. Você tem dinheiro para gastar? Às vezes, graças a Deus, né? Tem coisa que é melhor ser absorvida. Não, mas sim, mas é isso que eu estou falando. Mas desmistificar, né, o trabalho de psicologia, esse evento que você vai fazer que é maravilhoso, o trabalho da psicologia hoje em dia não é para quem é maluco, para quem é louco. É para quem quer. Né? Nunca foi. Mas é o que a gente tem de referência. Está fazendo terapia, tá louco. Oi? Ainda vem esse estigma, né? Ainda é muito forte. É muito forte? Ainda é. Mas assim, é uma oportunidade, né? Eu acho que é um presente que a gente se dá a poder fazer terapia. Nossa! Né? Você contou aquele caso da terapia familiar que é maravilhoso. Eu fiquei louco. A terapia familiar é muito rica, né? Nossa, eu queria que você falasse. Você pode falar um pouquinho Lógico. disso? Que você vai cair para trás. Eu fiquei louco aqui. Porque a terapia familiar, ela vai trabalhar as relações, né? Diferente um pouco se a gente for falar da psicanálise, né? A psicanálise também é maravilhosa, mas a psicanálise trabalha muito o intrapsíquico, né? Então é um outro paradigma. Eu vim da psicanálise e aí quando eu me interessei por família, eu me lembro da minha primeira entrevista, né? A pessoa que me entrevistou falou: você tem noção da mudança de paradigma, né, que você vai precisar empreender? Eu não tinha muita, mas depois, conforme esse caminho foi se abrindo, amplia muito, porque você vai trabalhar os sistemas. Todo sistema tem as suas engrenagens, né, o seu funcionamento. Sim. Então, assim, a terapia familiar, ela tem como base a abordagem sistêmica. Então, mesmo que você não trabalhe a família, né, tem uma questão familiar. Às vezes a família não pode vir, muitas das vezes a família toda acaba não vindo. Mas se você trabalha um membro da família, você já está trabalhando sistemicamente, né? Se essa pessoa começar a ir vendo outras coisas, começar vendo outros sentidos, começar a ter a possibilidade de transformações, ela volta para o sistema dela e aquele sistema também vai ser transformado. É como você jogar uma pedrinha no lago, né? Você joga a pedrinha e vai formando todos aqueles círculos ao redor. Então, é a pedrinha que a gente consegue jogar no lago e aquilo vai tendo um efeito ali no sistema como um todo. Então, eu sou encantada pela terapia familiar, pela abordagem sistêmica, porque ela é de uma riqueza, ela amplia muito as possibilidades, né? E você falou daquele exercício das pessoas estarem numa sala, não sei, a gente pode falar sobre isso, daquele exercício que tinha a família e depois os sim, a equipe reflexiva. Ai, gente, olha isso. Demais. Que incrível. É incrível, realmente dá assim, né, uma multiplicidade de resultados, porque ela amplia demais, né? Então, assim, a gente trabalha, não é uma prática que dê para se fazer assim tão né, cotidianamente, porque precisa de muitos profissionais fazendo parte, mas em institutos, né, às vezes a gente consegue juntar uns colegas para fazer esse tipo de trabalho e realmente é muito interessante. Conta tudo que eu já quero saber. Eu sabia! Eu tava aqui, arroba da língua. Eu falei, vai ficar A gente trabalha com um terapeuta familiar, né? Com a trabalhando com a família, né? Então a família vem com uma
questão, um conflito, alguma coisa, a gente vai trabalhar essas questões e a sessão vai acontecendo e, paralelo a isso, tem uma equipe que pode ser quantas pessoas estiverem disponíveis, né? Essa equipe fica atrás do espelho, tem um espelho tipo aquele que a gente vê no filme da polícia, né? Isso, quem está aqui não está vendo. A família não está vendo essa equipe lá atrás, né? Mas sabe que a equipe está ali e tudo, né? É tudo às claras. Eles sabem que tem algumas pessoas que estão acompanhando essa sessão. E aí, ao final da sessão, essa equipe é convidada para se juntar à família, ao terapeuta, e essas pessoas vão poder falar, esses terapeutas, de como foram tocados por aquilo, nas formas que foram tocadas, né, essas pessoas puderam ser tocadas, e vão poder dar esses depoimentos, né, e que pontos que tocou. Então, vão ser situações que vão poder enriquecer muito. Você imagina diálogo. Que, de repente, uma pessoa chega e fala assim, nossa, me tocou como o Eduardo falou da Leca. Coisa que a família não se tocou. Então, é mais um... É um outro olhar, foco, né? Mas olha que incrível. Olha que incrível. Você já imagina você ouvindo de pessoas que você não conhece, de como o que você falou de mim impactou a pessoa. É um olhar que eu vou ter de falar, nossa, essa pessoa realmente gosta de mim, ou essa pessoa realmente se preocupa comigo, ou essa pessoa realmente me perdoou, ou essa pessoa realmente é um ponto, eu acho, nossa, que e legitima podia fazer um clube muito disso, também, né? Legitima o que a pessoa está falando, ela vai ter uma outra percepção de algo que ela podia ter passado. Porque às vezes tem muita rejeição. Imagina, fulano não gosta, papai não gosta de mim, a mamãe não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, meu irmão não gosta de mim. E quando você vai ver pela boca de outros, né? Santo de casa não faz milagre, o coitado do terapeuta está lá batendo a cabeça na parede de chapisco para tentar botar uma coisa na cabeça da pessoa, ele ouve uma outra pessoa que não tem nada a ver com o compromisso que foi ali. Ele pegou só um recorte da história também. Não, e só de ouvir, eu para mim já fiquei, quando a minha falou, eu fiquei louco, falei, gente do céu, queria fazer um clube disso. Mas assim, o terapeuta, nessa abordagem sistêmica, dialógica, ele jamais vai tentar colocar algo na cabeça. Não, isso eu sei, sim, pelo amor de Deus, assim é uma maneira popular da gente falar, mas é uma maravilha. Você já imaginou? Assim. Mas eu acho que o barato da terapia mesmo, até falando sobre isso, né, eu lembro quando eu era pequena que os meus amigos que iam pra terapia falavam, aquele menino vai na terapia, né? Tinha aquele negócio, não era? Estigma, né? Não é? Hoje eu não acho que tem mais, mas eu acho que... se ele falar que não vai na terapia, graças a Deus. Mas eu acho que é uma coisa assim, eu vejo pelo menos por esse meu caminho que foi longo, assim, vários tipos de terapia, enfim. Eu acho que a terapia, ela vai apurando a tua percepção, né? É como se a psicóloga te desse as ferramentas para que você... Não adianta você fazer a terapia na hora. Eu fiz em vários momentos da vida e você falava para mim, você quer melhorar? Eu quero melhorar. Mas eu achava que era uma cura pronta, assim, sabe? Tipo, você não entende o quanto você tem que se abrir, né? A maioria chega com essa expectativa. Você vai ter um cartão de débito, né? Digitou a senha, sai a como que eu vou precisar fazer? É como se entregasse essa responsabilidade para o terapeuta. Mas aí que tá, essa é a grande, né, e você vê em que momentos, né, que colocar que não é esse o caminho. Nós somos e a gente vai vendo isso, né, ao longo da vida e falar, mas qual terapeuta foi melhor, não sei o quê. Eu outro dia eu falei assim, não é qual terapeuta foi melhor, é pro qual eu estava mais disponível para poder mergulhar em mim nesse lugar onde ele pudesse operar. Porque não adianta ser uma pessoa maravilhosa, um terapeuta mais caro do mundo, entendeu? Você podia estar mais madura, você estava mais madura numa época que você não tinha para entender uma coisa. Acho que todo grau de terapia, né? Toda a sessão de terapia que eu fiz com a doutora Tatiana, que eu amo de paixão, todo dia eu tinha eu subia um degrau num entendimento de uma história de muita coisa que passou por causa
desse assalto por causa dessa história. Muita coisa mudou na minha cabeça por causa disso. Muita história mudou no meu comportamento por causa disso. Longe de ser uma pessoa perfeita, longe de ser uma referência, nada, mas assim, quando você faz para você, não é para mostrar para o outro, não é para estar para o outro, né? É a mesma coisa, né? Você tem que estar bem com você. Porque, como você falou, não adiantava as pessoas dizerem que eu estava magra, porque eu não me via dessa maneira. A partir do momento que você vai para se curar desse momento, você fala, opa, né? Ouvir um pouco as coisas que tem. E isso tem muita gente que faz as loucuras, né, de ir para qualquer clínica fazer uma lipoaspiração, fazer coisas em consultório. Existem profissionais e profissionais. Nada, né? Mesmo uma lipoaspiração com o maior lipoaspirador do mundo, você tem que ter 30 dias e aí pelo menos 3, 4 meses para você chegar a um resultado. E as pessoas querem o resultado imediato de tudo, né? De tudo. Eu acho que isso está cada vez pior, né? Porque ninguém mais tem aquele negócio do plantar para depois colher. Você quer ir. E eu acho que muitas vezes eu vejo assim, 1 zilhão de vezes na minha vida, por eu ouvi de muitos terapeutas que eu tinha muita consciência do meu problema. Eu tinha mesmo, num lugar muito que eu fazia as trocas, por exemplo, eu ia tomar remédio de regime, que anos 90 era a coisa mais comum, né? As anfetaminas, um monte de coisa que a gente... Não, mas era mais comum. A gente trocava telefone de médico de regime em qualquer lugar, né? Enfim, e eu acho que eu sabia, eu falava, não, eu vou tomar isso, mas se eu reduzir não sei quanto tempo da minha vida, não é mentira que eu pensava assim. Eu prefiro viver 10 anos a menos com o corpo que eu quero do que ter esses 10 anos a mais. E era, quer dizer, até da minha forma, não estou dizendo que é certo, pelo amor de Deus, mas até dessa forma eu elaborava num lugar consciente. Eu não achava que eu estava tomando e que não ia ter nada. Eu sabia que um dia viria a consequência. Eu não sabia como e eu negociava com ela. E eu acho que o ir a um terapeuta nessa fase da minha vida era muito mais passar um pano na minha consciência do que realmente abrir o meu coração para uma mudança que eu não queria, que no fundo eu não queria. Porque você está falando de qualquer transtorno alimentar, quem está passando por aquilo é o último a admitir que aquilo existe na sua vida. Né? Você está falando de uma consciência que eu acho que você deve ter podido ganhar ao longo, né, da tua vida, mas numa fase mais crítica, numa crise maior de transtorno alimentar, o paciente não tem a noção do que está acontecendo, porque aquilo é a salvação para ela, né? Exatamente. Ela poder se eu tiver que pagar o preço, é isso que eu falo, eu sabia que isso podia me fazer mal, mas eu estava negociando com a minha vida. Ali é o lugar que ela encontra de poder controlar a vida dela, de dar um sentido para a vida dela. Então, imagina que alguém vai vir falar que isso é um problema para mim. Não, isso é a salvação para mim, né? Como é a droga, a bebida, o vício, mesmo estando num relacionamento abusivo, é muito assim, né? Eu acho que é muito doido, assim. Eu vejo pessoas que viciaram na tristeza. A pessoa só vai buscar coisas tristes e fotos e posts e histórias, porque parece que aquilo alimenta aquela endorfina, aquela dopamina, para ela se sentir vibrante, né? E quando a gente fala, meu Deus do céu, vai se curar, não é porque você é doente, é porque você está vendo uma visão turva do que é felicidade. Pulso de vida aí, né? Do que é felicidade. Trazer pulsos de vida. Mas é exatamente essa confusão, né? Até a compulsão, você estava dizendo dessa coisa do addict, do alcoólatra, ele entra num lugar de um vazio realmente, né? Porque você tem a compulsão, você sabe que o teu ciclo compulsivo te bota... A minha vida inteira foi um paralelo no corpo. Assim, se eu ficasse magra, eu ia trabalhar, era super produtiva. Se eu engordasse, era um lugar de tristeza onde eu não conseguia sair do quarto, eu não queria que as pessoas me vissem. Eu entrava num lugar, tanto que quando me perguntam, né, por causa do livro, muitas, até mães de adolescentes me perguntam sobre isso, mas que horas que a gente tem que prestar atenção? E eu acho que para mim foi muito assim. Eu acho que a partir do momento porque todo mundo tem uma encanaçãozinha, né? Mas enquanto essa encanação não dita como você vai viver,
é uma coisa, mas a partir do momento que ela dita como você vai viver, você não pode aceitar uma viagem pra praia porque você não está feliz com o seu corpo, então você não vai porque você sabe que isso vai ser infernal, que você não vai conseguir ficar bem, que você vai chorar, que você vai inventar desculpas, que você vai fingir que está doente, qualquer coisa para não ter que pôr o biquíni. Ou eu tenho uma entrevista de trabalho que é importante para mim, é o sonho da minha vida, mas eu não consigo ir. Eu acabei de me lembrar uma coisa, eu vou dar uma levantada, elas vão ficar conversando, a gente não vai cortar, que eu preciso fazer uma surpresa para ela. Ai, gente, o que será? Será que é um caminhão de eu? Agora a gente ficou curiosa. Não, mas não é, porque a gente Mas começa a ver que todos os sistemas, e aí você estava falando nessa parte da terapia sistemática, eu acho que essa questão da maternidade me fez ter essa vontade de achar esse caminho, né? E da forma que fosse através do texto que eu escrevi, da terapia, da arte, eu fui atrás de muitas coisas mesmo, Graziela, porque chegou uma hora que eu falei, eu preciso melhorar essa minha percepção de mim, né? Porque eu comecei a ver que os meus sistemas afetavam a minha família. E o formato, assim, teve um dia que minha filha olhou pra mim que eu acho que foi uma coisa que foi determinante, né? Que ela queria ir pra praia, e eu devia estar não é nem que é uma coisa absurda, é aquele peso que toda mulher tem 3 a mais, 3 a menos, eu devia estar nos meus 3 a mais. E ela virou pra mim, sei lá, uma semana antes de ir pra praia e falou, mãe, desencana, não vamos pra praia, vamos pra um lugar de frio e tal. Eu falei, ué, mas por que? Você tava tão louca pra ir pra praia? O que te deu? Ela falou, mas sabe o que é? Quando a gente vai pra praia e você não tá se sentindo bem, fica tudo no inferno. Quando ela falou isso, eu falei, gente, não é isso que eu quero como mãe, que a minha filha se lembre de mim, de que a cada viagem, se eu não estiver magra, eu espalho isso pela família. É por isso que eu tenho o livro dela aqui. No hall do teatro, que é para todo mundo ler. Tem até dedicamento. Tem tudo. Fica aqui no hall. Sabia? Várias pessoas leem o livro. Ai, aqui. Que dia é bom, né? Porque às vezes você está esperando, chegou antes para a peça, já dá às vezes já fica com vontade. Nem vou assistir a peça, já foi embora. Não, aí não, isso nunca. Não, tô brincando. Mas tá aqui para vocês verem que na verdade foi tão legal, né? Porque o dia do lançamento caiu uma chuva, mas uma chuva. Quebrou um sapato. Claro que tem que ter uma história, né? Caiu uma chuva de matar. Ela foi recorde de venda da Livraria da Vila. Lá da Lorena. E aí o que acontece? A pessoa chega afobada, super calma que é, quebrou um sapato. Eu chego em seguida, falei, não, vou comprar um sapato para ela. Só tinha uma sandália branca, tamanho 38. Eu voltei todo filho, ela falou, Deus me livre que eu vou usar essa sandália. Pode jogar isso fora. Eu falei, mas Lécia tá... Verdade, e ela pisava, tá raso, tá fundo, mas tá não raso, combinava, tá fundo. gente. Tava toda linda pro lançamento do livro, com a sandália desacordo. Mas aí o amigo vai tentar comprar uma sandália para salvar. Paguei baratinho numa loja. Ali nos Gafreire. E a Giovana, minha mãe não vai usar isso, pelo amor de Deus, tio, pelo amor. Você vê que a cabeça tá alinhada. Eu me divirto muito. Olha, eu acho que eu passaria aqui 3 dias conversando com vocês duas, porque eu amei. A gente volta amanhã, né? Eu fiquei com uma gosto de quero Não, mais. eu quero muito vocês aqui no ao vivo. Queria pedir encarecidamente para vocês não marcarem nada, se marcarem, desmarcarem. Vai ser numa segunda-feira à noite, né? Tem um amigo meu que é maravilhoso, eu vou repetir isso. Ele falou assim, você chegou onde você queria, né? Eu falei, como assim? Quando eu lancei o podcast. Eu falei, loiro, vai fazer um ao vivo. Na segunda-feira, a nova época mal. E como quero ser. Amores, muito obrigado. Muito obrigado. Graziela, não consigo te chamar de doutora, porque tem um carinho enorme essa história. Eu quero muito depois falar desse processo que você vai fazer, desses cursos. Amor, eu te amo, tem mais que falar. Sabe que eu amo teus filhos, teu marido, a tua história. Eu estou muito feliz que você está realizando esse sonho. Que a gente sabe que quando né? E acho que isso é uma coisa da nossa geração, que os mais novos não entenderam ainda. Mas quando a gente acha esse caminho que nos faz feliz, né? As coisas de fato acontecem. Você é o grande ator que você é, o grande comunicador que você é. E você sempre teve esse sonho. E as coisas, né? Eu sou sua amiga há anos, então eu posso dizer que o caminho foi acontecendo na hora que ele tinha que acontecer, né? Isso. E aí quando o teu coração está feliz e tem um propósito de verdade, que é o teu propósito de impactar essa passagem que a gente tem aqui por esse mundo, né?
da forma que você faz com a sua arte, só pode ser sucesso. Eu estou muito feliz. Eu quero o resultado do meu trabalho, eu não sei qual é, mas eu quero trabalhar. Por isso, louca eu, sim, sou. Mas eu só queria dizer que eu não te conheço há tanto tempo assim, mas eu acho que está na tua alma mesmo, né? Eu acho que você coloca a alma no que você faz e isso é visível, notável e é encantador. E eu, assim, te agradeço de coração de poder estar meu amor, eu que agradeço e a gente vai se ver muito. A energia é muito boa. Porque não é só ela não, ela tem uma equipe, vieram 4 aqui, uma mais bacana que a outra. Aí eu catei para a Graziela, vem cá você para fazer. O maior prazer. Obrigado, viu, querida? Dá vontade da gente estender mesmo o papo, falar de mais coisas. É porque, na verdade, as pessoas precisam entender, aceitar, ou pelo menos ouvir, né, experiências de pessoas que se melhoraram, que conquistaram coisas pessoais, não materiais, porque material vai, foi o que eu aprendi com o meu assalto, que foi tudo, mas não foi a melhor coisa que eu tenho na vida, que é a minha saúde, psíquica e física. Às vezes gordinho, às vezes feinho, às vezes moreno, às vezes loiro, faltando um dente, brincadeira. Gente, a gente volta com muito mais coisas para você e aguarde o ao vivo que você vai ver o que é bom para tosse. Beijo, tchau. Obrigado, amores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, V7. Obrigado a todo mundo. Marcelinho, o rapaz da colher na maionese. Lenine, que dá esporro. Marcinho, que trabalha, né, amigo? Alguém precisa trabalhar. Cadê o Paulão? Cadê o Paulão? Não é Paulão, é Marcão. Tá. Olha lá, tá vendo? É o que se confundiram. Foi o que fiz ali atrás. É o moço do som, um fofo, um querido. Joga. O nome artístico do Marcão é Paulão agora. Transforma. Acabou pra você, Marcão, é Paulão. A gente volta, gente. Um beijo.